Olá, irmãos, olá, irmãs, a paz do Senhor. Nesse vídeo eu vou falar sobre a parábola do fariseu e do publicano e eu vou ensinar para vocês o oração, tá bom? E no final nós vamos orar, tá bom? Para demonstrar como se ora, tá? Porque tem muita gente que eu já vi que não sabe orar, né? Mas eu vou falar para vocês dicas, mostrar como é que se faz, tá bom? Então, já curta esse vídeo, deixa o like, ativa o sininho, porque eu ajudo vocês a caminharem com Deus todos os dias, com a palavra de Deus, tá bom? Então, me ajuda aí, tá bom? E desculpe aí por esses dias, tá? De 2024 e 2025, por não estar gravando o vídeo, tá? Mas desculpem, tá bom? E agora eu tô de volta, eu acho que vocês estavam com saudade, né? Tá, então vamos lá. A parábola do fariseu e do publicano se encontra lá em Lucas, capítulo 18 e o versículo 9 ao 14. Os versículos vão estar passando aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, pois se considerando justo, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, te dou graças, porque não sou como demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom, irmãos, o que nós podemos ver aqui é que os principais personagens são o fariseu e o publicano, não é verdade? O que é o fariseu? O fariseu naquela época era aquelas pessoas que conheciam muito a palavra de Deus, sabiam o que era a Bíblia, né? Conhecia Deus, né? E a igreja também. E o publicano era aquele pecador, pagador de impostos, entendeu? E esses publicanos não conheciam Deus. E chegou um dia que o fariseu e o publicano foram até um templo, né? E no versículo 11 e 12, tá lá a oração do fariseu. Depois eu vou falar para vocês. Lucas 18, de 11 ao 12, diz assim: O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. O fariseu já estava ali se achando, já estava dizendo que ele não é pecador, ele não é como os bandidos, né? Adúlteros, não é nada disso. Ele tá ali dizendo, nem como publicano, né? Não tá dizendo que ele não é publicano, e não tá dizendo que ele é pecador, não tá reconhecendo que ele é pecador, né? Não tá reconhecendo. Ele tá dizendo que que ele é melhor, que ele é isso, que ele é aquilo. E o 12 é: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo quanto ganho. Aí também tá se achando. Por quê? Porque a oração dele
É dizer, né, para Deus que ele não está cometendo pecado nenhum. E essa oração nem chegou ao céu, nem chegou a Deus. Essa oração ficou para ele mesmo. Porque diz a Bíblia que essas orações se chamam oração de si para si mesmo. E o publicano, no 13, diz assim: o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, nem olhou para o céu. Estava de cabeça baixa, com os olhos fechados, mas batia no peito com força mesmo, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. É só isso. Só 7 palavras só. É só isso que ele disse para Deus, né? E o 14 disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Como assim? Justificado. Ele saiu do templo com essa oração, chegou a Deus. E essa oração, Deus perdoou os pecados do publicano. E ele saiu dali feliz, porque Deus abençoou, Deus perdoou os pecados dele que ele fazia. E o publicano saiu com nada. Ele nem saiu feliz, porque a oração dele não chegou nem até Deus e Deus não deu nada para ele, né? Porque a oração dele foi para ele mesmo. Ele estava se exaltando para ele mesmo. Ele estava orando, dizendo que ele não cometia pecado nenhum. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que nós nascemos pecadores. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, nós temos que entender que esse mundo é cheio de pecado, cheio de violência, cheio de mentiras. Então nós temos que vigiar, nós temos que orar a Deus, se humilhando, nós reconhecendo que nós somos pecadores. Entendeu, irmãos? E ainda dizendo: e todo o que diz, e todo o que se exalta será humilhado. Aquele que diz para Deus que ele não faz nada de errado, então Deus parece que não vai abandonar ele, parece que não vai nem ouvir a oração dele. Mas o que se humilha será humilhado. Como eu falei, se a gente reconhecer que a gente somos pecadores, como o publicano, que é pagador de impostos, Deus vai ouvir a nossa oração e Deus vai falar através de nossos corações. Então, irmãos, nós venhamos a aprender mais, tá bom? Mas ainda não acabou, tá? E agora, irmãos, vou falar para vocês, vou dar dicas para vocês aprenderem a orar, porque já vi muita gente que não sabe orar, não sabe pedir perdão de Deus pelos pecados. Então vou dar aqui umas dicas de como orar, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é o início. E eu recomendo vocês a dizer: Santo Deus, Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque, Santo Eterno Deus, já está dizendo que Deus é eterno e Deus é santo. Já está agradecendo a Deus, já tá louvando, já está adorando a Deus, dizendo que Ele é eterno, Ele é Espírito, Ele é verdade, Ele é a luz do mundo. E o nosso Pai, que Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai de todos nós, é o Pai que nunca nos abandona, é o Pai que sempre está ao lado de nós, quando a gente precisa, tá? E o Deus Todo-Poderoso, Ele é que é poderoso, diz a Bíblia. E isso é verdade, porque a palavra de Deus nunca mente. Então, Deus é poderoso. Então, nós temos que dizer que Deus é todo-poderoso. E nós temos que agradecer a Ele pelo sol, pela chuva, pelo ar, pelo alimento, pela boa noite de sono, né? Nós dizemos isso para Deus aqui em casa. E eu esqueci de falar para vocês que oração
é como falar com Deus. É tipo você tá falando com um amigo, blá 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 blá. Aí se você tá assim você tá orando, assim você tá orando para Deus, mas não falando blá 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 blá, essas coisas, entendeu? Oração tem que estar com os olhos fechados, cabeça baixa, de joelhos e orando, tá? E para falar com Deus, né? Tem que falar. E outra coisa você tá falando o assunto, né? Tipo, o meu irmão tá no hospital. É assim você falar com Deus também, mas de uma forma diferente, para Deus curar, para Deus tirar, para Deus aliviar a dor, né? Eu tô dando um exemplo, tá? Mas você pode agradecer por tudo. Também pelos familiares, pelos vizinhos, pelos irmãos, pela igreja também, pela cidade, entendeu? Não sei, temos que orar por tudo, para que Deus esteja com bota na cabeça, para que eles venham aprender mais, né? Para a igreja crescer. E também, quando vocês forem se alimentar, né? Eu recomendo a vocês falarem assim, ó. Também abençoe esse alimento, para Deus abençoar, para que não falte nas nossas mesas, também não venha fazer mal ao nosso estômago, porque para não fazer mal ao nosso corpo, para que a gente venha se alimentar bem, que a gente tenha tá com saúde, porque o alimento traz saúde pra gente, né? Comida saudável. Que não fala na mesa dos familiares, dos nossos adversários também. Tem que orar pelos nossos adversários. Mesmo ele não gostando da gente, temos que orar para que eles venham conhecer mais a gente. Se der, perdoar, né? E outra coisa que é muito importante para Deus perdoar nossos pecados. Também eu recomendo a vocês, quando vocês falarem isso, vocês falarem: perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, que nós somos falhas, nossa desobediência, faz a gente reconhecer que nós somos pecadores, faz a gente pedir perdão e que o Senhor venha nos perdoar. Eu recomendo vocês a falarem assim, quando vocês forem pedir para Deus perdoar os pecados, tá bom? E a outra coisa que é muito importante no final vocês falarem: é isso que nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Só isso. Ou em nome do teu filho amado Jesus, nós te oramos e agradecemos, amém. Tipo assim. E o que seria um amém? Que assim seja, né? Nós temos que dizer amém, para que Deus venha realizar os nossos pedidos, né? O que nós pedimos, Deus vai realizar. Se nós pedimos, amém. E em nome do Filho dele, porque se não nós dizemos em nome de Jesus, Deus não vai realizar. Se nós dizemos em nome do ídolo, em nome do fulano, o fulano não é Deus, eu não sou Deus. Quem é Deus é aquele que está lá no céu. Então nós temos que representar o nome de Deus. Mas dizer toda hora, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sem motivo algum, ali você está desobedecendo, né? Porque diz a palavra de Deus, nos 10 mandamentos, diz assim: não cita o nome de Deus em vão. O que quer dizer? Pra gente não dizer toda hora, ai meu Deus, só quando estiver orando, né? Quando estiver em dificuldade, mas não toda hora quando estiver brincando, assim não vai dar certo. Assim Deus vai ficar chateado. Mas se nós pedirmos perdão, Ele vai nos perdoar, né? E não podemos deixar o inimigo nos atingir, nos vencer, né? Porque se nós pedimos de Deus proteção, assim Deus vai dar livramento, Deus vai dar força pra gente lutar com o leão de cada dia, tá?
Então, que nós venhamos aprender mais de Deus. E que assim nós podemos ser mais fortes. Que nós podemos assim, nós podemos ser firmes em Jesus. Que Ele é a nossa rocha. E a rocha que nós temos que é para lutar, é para lidar com cada situação, é para orar, entendeu? E comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu quero saber se vocês congregam também, tá? Então, irmãos, vamos encerrar esse vídeo com uma oração, tá bom? Então, curva essa cabeça de você estiver e vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por tudo, pelo esse dia, pelo Senhor existir em nossas vidas, por ter entregado Jesus na cruz, que era pra gente estar lá, mas nenhum homem queria. Então o Senhor mandou Jesus, seu Filho, para vir morrer por nós. E que assim, Pai, nós venhamos te agradecer por esse Jesus que teve coragem de entregar a vida dele por nós, em primeiro lugar. Ó Senhor, que essa pessoa, que seja irmão, seja irmã, seja homem, seja mulher, seja criança, que esteja assistindo esse vídeo, que ele venha aprender mais, que ele não venha ser como um fariseu que só orava para ele mesmo, dizendo que ele não era pecador, mas que ele seja como publicano, para ele reconhecer que ele é pecador. E faz a gente reconhecer também que a gente somos pecadores, que a gente nunca faz certo, mas que o Senhor esteja com a gente e que o Senhor esteja nos ensinando a andar nos teus caminhos. Ó Senhor, guarde essa pessoa, protege a família deles, protege a vida e cuida de mim, de nós todos. E é isso que oramos e te agradecemos. Faz as nossas orações chegarem até a ti, chegarem no teu altar. Em nome de Jesus é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E que vocês aprendam mais a como orar, a como falar com Deus, né? Porque como eu falei, falar com Deus é tipo você tá falando com seu amigo no WhatsApp ou falando com ele mesmo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aprendam mais, tá bom? Então, curta esse vídeo, se inscreve, ative o sininho, porque eu criei esse canal não só para ganhar muitos inscritos, mas para assim fazerem vocês caminharem com Deus todos os dias, para ensinar os mandamentos, ensinarem para vocês o que é Deus, tá bom? Mostrar o amor de Deus que eu tenho por vocês, entendeu? Porque eu congrego em igreja, o pessoal daqui em casa congrega também. E então que nós tenhamos ser firmes, fortes em Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a sua família, sua vida, sua casa. E que os anjos do Senhor Deus estejam com vocês para todo sempre. Amém? Então, Deus abençoe e que Deus esteja com vocês todo sempre. Hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Fique com Deus.